Ô, Soila, eu queria que você falasse alguma coisa, né, como presidente do Fiscar, né, desse as boas-vindas. Se você quiser falar uns 10 minutos. Seguir, depois entra o Edson, que você vai fazer a apresentação, né, que você falou, e depois o Gil, tá bom? E aí a gente guarda um tempinho se alguém quiser fazer pergunta. Mas aí você controla por aí, tá, Soila, o chat, se você quiser. Tá bom? Então, podemos. Sem voz, Soila. O microfone está fechado. Boa tarde a todos. É um prazer imenso ter aqui o professor Edson Albert, né? Ele trabalha hoje, preside o Movimento Nacional dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, né? Será muito importante ouvi-lo aqui, ver o que ele tem a dizer a todos nós, né? Sobre a relação do governo com os aposentados, né? Pensionistas e etc. Professor Edson, sinta-se à vontade para a sua fala e o senhor tem de 20 minutos a meia hora, né, Matilde, para falar. Isso, Edson, mas pode ficar à vontade, tá, Edson? Se você quiser falar menos, também não tem problema, fica à vontade, tá bom? Ok. Isso é bom. Então, eu passo a palavra ao professor Edson. Bom, boa tarde a vocês todos. É uma honra muito grande estar com vocês. Eu presido o movimento, mas o movimento só existe porque tem aposentado e pensionista, né? Senão eu nem estaria aqui. E, aliás, não precisaria ser eu, teria que ser até outra gente já com mais gabarito, com mais experiência, enfim, com mais vivência do que eu. Mas a circunstância ainda me deixam aqui ainda na presidência do Mosap, e que para mim é muito gratificante. Mas, antes de tudo, eu quero saudar o professor Gil, que eu aprendi a conhecê-lo já nos primórdios da fundação do PROIFES, aqui em Brasília e fora daqui também, mas o professor Gil sempre ou presidindo, ou dirigindo, ou, enfim, estava sempre à frente do movimento, como imagino que esteja hoje, está assim ainda, é o segundo tesoureiro lá do UFSCar, né? É importante isso, né? E eu quero parabenizar e cumprimentar a professora Sueli Schreiber da Silva. Eu gosto de falar o Schreiber, que é um nome alemão, né? E isso traz boas lembranças para a gente também. Saudar a Matilde, que nós falamos por telefone, né? E eu queria também saudar a Adriana, que fez o primeiro contato comigo aqui na semana passada, foi. Por acaso, eu estava aqui, porque eu estava viajando, cheguei, e aí, imediatamente, eu tenho que dar uma chegada lá no Mosap para ver se nós ainda estamos todo mundo vivo, né? Porque as notícias que a gente sempre recebe, eu andava lá no interior do Mato Grosso, e aí eu telefonava, fulano está no hospital, está mal, não sei o quê, no dia seguinte, ciclano também está, e não sei o quê. Essa questão da pandemia, que realmente é uma pandemia até mental, e atrapalha todo mundo, né? E saudar também a diretoria, o presidente aí, Amarílio Ferreira Júnior, né? E os demais aí também compõem a direção, já citei o professor Gil, né? E também saudar o presidente do PROIFES,
o Nilton Brandão, e saudar também o representante do PRIFES aqui no Mozap, que é o professor Vanderlei Carrara. E falar em professor, eu queria fazer uma correção. Eu não sou professor, e eu insisto, eu sou aluno, mas não sou professor mesmo. Sou um aposentado lá do Senado Federal. É verdade que lá eu aprendi muita coisa, o que devia e o que não devia aprender. Lá eu aprendi, infelizmente eu aprendi, porque a gente vê e aprende, né? Então, nesses termos. Mas, e dizer também para saudar o Adão Geraldo aqui, que está presente aqui também. Eu não me lembro se nós já devemos ter estado juntos já em alguns encontros por aí, né? Mas eu, como aposentado e como jovem há bem mais tempo já, né? Então, eu tenho também um direito de exercer aquele sagrado direito que a gente tem, o adquirido, que é o esquecimento. Infelizmente, eu já tenho esse direito adquirido em ação contra mim. Por isso, eu peço desculpa se eu esqueci alguma pessoa aí que eu gostaria de saudar, mas vai por isso mesmo. E, como vocês falaram, é uma fala, mas é mais uma conversa. Eu não sou de fazer palestra assim, aquelas oficiais, protocolares, coisas assim, que eu gosto de falar mais pela circunstância, mais pelo coração e vamos por aí, né? Mas não esquecendo, lógico, aquelas realidades em que nós estamos todos inseridos, né? Então, como presidente do Mozap, eu tenho um sentimento assim até de frustração, e grande frustração, porque quando eu entrei no movimento, nós já tínhamos aqueles 3 pilares fundamentais, que também são os norteadores da ação do Mozap, que é a integralidade, a paridade de investimentos e a não contribuição, etc. E isso hoje já está tudo fragilizado, infelizmente, né? Então, isso traz uma frustração para a gente. E uma frustração maior ainda, que a gente tem um instrumento lá no Congresso Nacional, mas simplesmente nós não conseguimos andar com essa proposta que nós temos lá, que pelo menos para tentar resgatar um direito que a gente tinha, que é a não contribuição previdenciária, que é primeiro, uma inconstitucionalidade que o próprio Supremo, através de 4 ministros, reconhece. E os demais ministros, na época, em 2005, eles não trataram do assunto lá no Supremo Tribunal Federal juridicamente, e nem pelas tradições do próprio Supremo, mas sim seguiram as orientações do líder do governo na época lá no Supremo, que era o Nelson Jobim. Isso eu sempre digo, e ele nunca me contraditou. Um dia me encontrei com ele, e ele disse: você está bem? Eu estou bem, mas eu estaria melhor se o senhor não tivesse atrapalhado a Constituição naquele julgamento famoso lá da nossa matéria, que é a contribuição. Ele disse: circunstâncias políticas de governo. É uma resposta simples assim, né? Então, é uma frustração que a gente tem ainda, né? E essas reformas que estão vindo aí, sobretudo a administrativa, porque a reforma previdenciária, todo mundo já sabe onde cortou e a profundidade de dor que cada um sentiu, né? Na consequência, né? Sobretudo para as nossas pensionistas, né? Que a gente hoje, sumindo do mapa daqui, como se diz aí na gíria, né?
a pensionista, infelizmente, recebe a 50%, como se a dignidade pudesse ser partida em pedaços, né? A dignidade de um servidor ou de uma pessoa pudesse ser partida em pedacinhos, né? E aí a pensionista fica só com um pedaço da dignidade, né? Isso é outra dor que a gente sente, que está difícil para a gente reverter, mas, como eu vou dizer mais adiante, nós não vamos desistir. E a reforma administrativa, que ele diz que não vai afetar o servidor hoje na atividade, diz que não vai afetar, tranquilamente vai afetar. E o aposentado, o que nós vamos levar? Nós vamos levar as consequências que todas elas, a principal é na estrutura até de salários. Nós vamos sentir isso também lá, futuramente. Porque na Previdência se dizia que nós não íamos, os atuais aposentados e os futuros aposentados da época de 2003 não seriam atingidos. E todos nós fomos atingidos. E espero que na reforma administrativa, conforme eles estão falando, Bolsonaro já falou que não vai atingir o servidor público, os atuais são só para os futuros, o líder do governo no Senado, o Eduardo Gomes, diz a mesma coisa, o presidente da Câmara diz a mesma coisa, o presidente da Comissão Especial diz a mesma coisa, o relator da Comissão Especial da Reforma Administrativa diz também que não vai atingir os aposentados, aliás, eles não falam em aposentado, eles falam em não vai atingir os atuais servidores ativos da administração. Tudo isso é conversa fiada. E é tanta conversa fiada que nós não temos... Como que a gente não está sendo afetado? Nós não temos correção de salário? Todos nós não temos. Os professores não são, com justiça, devidamente remunerados. Como se isso não é uma consequência e não está sendo atingido? E se o professor ativo tem diminuição ou não tem aumento, pode não ter diminuição, mas não tem aumento, há quanto tempo já, né? Então, o aposentado, a mesma coisa, também sofre. Mas eu estou falando coisas óbvias, principalmente para professores que sabem tudo do que se passa por aí. E aí eu me lembro do professor Eduardinho, lá do Rio Grande do Sul, lembro do professor Gil, nas suas exposições, tá? Fantásticas exposições, realistas exposições, que isso tudo está acontecendo, o que acontece para o ativo, acontece para o aposentado, e assim vai ser daqui para frente, eu não tenho dúvida nenhuma. Daí porque a gente também, nós daqui do MOSAP, temos a preocupação de continuar a nossa luta, tentando encontrar fórmulas de ação no Congresso Nacional, que está muito complicado, está muito difícil. A gente não tem possibilidade de uma interlocução com todos os parlamentares. E quando a gente fala por telefone ou fala por outros meios, nunca é a mesma coisa que você está falando no olho do parlamentar, olho no olho. Isso está faltando para a gente. Eu estou sentindo uma falta enorme da presença, dos encontros nossos, assim, porque é ali que a gente se revigora, ali a gente altera posições que a gente tem e aprende, enfim, é tudo isso que eu estou sentindo falta. Mas, fundamentalmente, o que o aposentado e o pensionista,
hoje estão sofrendo com a reforma, que vão sofrer com a reforma administrativa, que dizem que não vai atingir. E a gente, lendo o texto, dá a impressão que não vai mesmo, né? Mas quando mexe no salário, quando mexe em qualquer direito do ativo, vai atingir o aposentado. Necessariamente vai atingir o aposentado. E a pensionista, por consequência, também. Como ocorreu na reforma da Previdência, que a pensionista simplesmente, quando a gente sumir, quando o instituidor da pensão não tiver mais aqui, ela vai receber 50% ou 60%. Então, são essas as questões que fazem com que nós, aposentados e pensionistas, e nós somos um número expressivo na sociedade, número grande, que é um exército de aposentados e pensionistas que, às vezes, não estão ou tendo oportunidade ou até mesmo não querendo se envolver nas questões aí que dizem respeito a todo o ser humano, a toda pessoa, a toda a sociedade. Mas a grande verdade, a grande necessidade hoje, no meu entender, seria a possibilidade de os aposentados e pensionistas, através fortalecer as suas associações, as suas entidades, participar das ações das suas entidades e interagir, inclusive, com as suas entidades, para que as suas entidades também tenham força no ambiente geral de servidores públicos, para tentar a gente conseguir influenciar em alguma coisa. Nós temos como isso. Essa que é a minha esperança ainda, e o Mosap tem que lutar por isso, e luta também por isso. Todos os diretores, o Conselho Consultivo, o Conselho Fiscal, eu digo que nós todos somos Mosap, mas nós somos Mosap com todos os servidores aposentados e pensionistas, porque senão não precisaria ter nós aqui. Porque nós aqui a gente já sabe onde é que dói a unha, onde é que dói o pé, etc. Né? E sabemos também as nossas limitações. Mas se nós conseguíssemos reunir todo mundo, era muito interessante. Então, diante disso, e diante do que o Congresso faz, nós temos eleições no ano que vem. Na última eleição, nós fizemos uma campanha aqui em Brasília dirigida aos aposentados e pensionistas e às pessoas idosas. Vem você também para a urna. Publicava para os aposentados e pensionistas e distribuímos isso em pontos estratégicos aqui de Brasília e mandamos também para alguns estados, ou para todos os estados, para que eles pudessem fazer o mesmo. Eu acho que esse é o movimento que nós temos que fortalecer para o ano que vem. Sobretudo, mudar Congresso e também o Executivo. Que o Congresso, como é que o Congresso tem coragem de aprovar um fundo partidário de 5,7 bilhões para campanhas políticas e nunca teve coragem de enfrentar de trabalhar, legislar lá no Congresso sobre salários, mas não só sobre salários, sobre condições de trabalho dos professores, por exemplo. Eu acho que as universidades hoje estão muito, eu não digo sucateadas, não sei se esse é o termo, mas que estão com dificuldades terríveis para poder
funcionar, para poder exercer o objetivo pelo qual existem as universidades, para formar cidadãos, etc., precisa ter meios. E nós entendemos que o Executivo não faz e o Congresso não reage. O Congresso parece que, sei lá, não está muito interessado, mas se não está interessado, é porque tem óbices aí que eles não têm coragem de enfrentar. Tem dificuldades que eles não têm coragem de enfrentar. Então, nós, servidores aposentados e pensionistas, por isso, é apenas uma fala que eu estou fazendo, não vou entrar em outros temas, mas como o Congresso deu esse exemplo para nós agora, prático, de aprovar, sem discussão, sem nada, uma verbinha de 5,7 bilhões de reais, quando nega milhões aí para as instituições de ensino, etc., e outros organismos aí da sociedade que também precisariam ter o apoio e não tem, é porque o Congresso não está respondendo à altura e também correspondendo com a esperança dos seus eleitores de 2018 e também os anteriores. Né? Vamos ficar só nisso. Então, o que nós poderemos fazer? É tentar meios para entrar lá na Câmara e Senado, que eu sou servidor aposentado do Senado Federal. Para entrar no Senado, eu preciso preencher um verdadeiro formulário, como se eu fosse comprar uma fazenda, ou sei lá, alguma coisa assim, de tantos dados que eu tenho que transmitir só para mim entrar lá. E a Câmara e o Senado, na pandemia, se aproveitaram da oportunidade para restringir o acesso às suas dependências. E restringindo o acesso às suas dependências, cria-se uma dificuldade terrível, porque nós não temos a possibilidade de ficar conversando com parlamentares. A gente manda mensagem, tudo bem, mas o parlamentar que recebe uma mensagem, ele responde, mas responde da forma que lhe interessa. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, todos os aposentados, professores das universidades, que são formadores de opinião. Os professores são realmente uns grandes condutores de ideias, uns grandes condutores de ações. Os aposentados estão dentro dessa grande possibilidade de ação, mas a gente tem que usá-la. Nós temos que fazer com que cada um dos aposentados, cada um das pensionistas, se conscientize da força que cada um detém. Vocês imaginam numa universidade se todos os professores, se todos os aposentados, se todos os dirigentes de lá, e se toda a comunidade estudantil das universidades fizesse realmente um movimento de enfrentamento, coisa assim, é que o enfrentamento hoje é muito complicado, né? Sobretudo com a pandemia, então nós não temos essa possibilidade. Mas, no momento das eleições, do voto, cada um tem um instrumento sagrado da sua decisão, que essa não mexe, ninguém interfere.
E então nós temos essa grande possibilidade de, nesse momento, ditarmos o rumo da própria nação, se a gente quiser. Mas, para isso, há necessidade de uma grande reflexão de todos. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos poder... Eu não controlei o meu horário aqui, mas vocês, por favor, me conduzam. Então, nós já estamos nesse movimento de novo aqui no Mozap, pensando nas eleições do ano que vem. Porque só com essa nossa ação nós teremos condições de influenciar no Congresso Nacional. E é o Congresso Nacional o principal lugar em que a gente vai ter que influenciar os parlamentares, os deputados, os senadores, porque já há movimentos assim, mas muito esparsos aqui e ali, para os deputados que votaram a favor desse fundo partidário, para colocá-lo nos outdoors por aí nas cidades. Essa é uma forma, mas não é a principal e não é a única. A única, eu acho que a maior forma, a maior possibilidade que nós temos é cada um se conscientizar que ele tem que fazer um trabalho ano que vem nas eleições para nós mudarmos o Congresso, mas mudarmos de verdade. Não sei como é que vamos fazer. A gente sabe. Mas Professor, já deu seu tempo. Já deu o meu tempo. Então, a minha fala hoje se concentra tão somente nisso. Porque as dificuldades que nós temos, ou que vamos ter com as reformas, a reforma tributária também, que vem por aí, mas nós temos que mudar exatamente, eu acho, é o Congresso Nacional, e saber votar para presidente da República. Que eu não devo me expressar muito em relação a isso, né? Porque aqui no Mozap nós temos bastante gente, uns que são aqui, outros que são de lá, outros, enfim. Mas, então, a gente tem que ser neutro na questão. Mas disso eu não tenho medo de falar. Nós, infelizmente, não temos um presidente estadista e não temos um presidente de verdade, que o Brasil necessitaria, eu acho. E isso é uma necessidade, uma reflexão que a gente tem. Então, eu peço desculpas que eu não falei sobre outros assuntos, mas também não me cabe falar muita coisa, porque eu estou perante professores. Professores têm que falar comigo, para mim. E eu apenas dizer o que nós aqui estamos pensando, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer. Tudo pela nossa dignidade. Defesa da nossa dignidade e defesa da dignidade. Isso é emoção. Me acontece a emoção, mas infelizmente eu estou nessa e vou dizer para vocês, vamos em frente, vamos reconhecer a nossa capacidade, vamos defender a nossa dignidade com todas as forças que cada um de nós temos no ano que vem, para nós ajudar a salvar esse nosso país e colocá-lo nos rumos certos e que o Brasil merece, e que a população merece, e que o povo todo merece. Peço desculpas e agradeço, e, sobretudo, das impropriedades que eu falei aqui. Mas é o que eu penso, porque eu disse que eu não gosto de escrever para falar, eu gosto de falar pelo coração.
e o meu coração hoje falou dessa forma. Muito obrigado a vocês. Obrigada, senhor Albert. Falou, então, o senhor Albert do movimento dos aposentados e pensionistas, né? Dos servidores aposentados e pensionistas. Senhor Albert, eu vou falar um pouquinho do Gil e daí vou passar a palavra para ele e depois a gente vai fazer umas perguntinhas. Muito interessante a sua fala, nós aprendemos muito, o senhor tem uma experiência incrível, convive com outros grupos, é muito interessante ouvi-lo, então vamos fazer perguntas depois. Professor Gil Vicente. Soila, só um pouquinho antes do Gil entrar, deixa eu falar, o pessoal realmente está tendo muita dificuldade de entrar, tem muita gente pedindo desculpa, tá? A Vânia só conseguiu entrar agora, depois que eu mandei o link de novo, tá? Porque ela tentou da UFSCar, tentou pelo que eu já havia mandado, ela conseguiu conectar agora. Várias outras pessoas estão aqui pedindo desculpa que realmente não estão conseguindo, mas eu estou tentando enviar o link novamente para a gente conseguir, tá? Teve algum erro aí ou falta de conexão de internet, tá bom? Era isso que eu queria falar. Ok. Professor Gil Vicente Reis Figueiredo é o nosso vice-tesoureiro aqui da DUFSCar, o nosso sindicalista número 1 aqui da DUFSCar, que trabalha incessantemente pelo nosso sindicato e que atualmente está trabalhando também numa pesquisa Covid que nos informa bastante sobre a situação Covid no país, aqui na região e no mundo. Então, agradecemos ao professor Gil por ter aceito esse convite da professora Matilde, né, que é do GT de Aposentados, para participar aqui desse encontro dos aposentados com uma fala sobre a reforma administrativa. Passo a palavra ao professor Gil. Muito obrigado, Soila. Primeiro, te cumprimentar, você, a Matilde, nossos colegas sempre aí à frente da UFSCar, cumprimentar o Adão, o Rui, o pessoal que está assistindo, a Ana Cruz e os outros que estão entrando. E, sobretudo, cumprimentar o meu grande amigo Edson. É uma satisfação enorme te ver aqui, Edson. Só lamento muitíssimo não poder te dar um abraço. E aí eu acho que você tem toda a absoluta razão. Por enquanto que você não consegue pegar a pessoa que você gosta e dar um abraço, aquele abraço legal, eu não te vejo bem uns 2 ou 3 anos, né? Gostaria muito de te dar um abraço, muito legal que você esteja aqui, agradecemos imensamente a sua presença, sempre defendendo os aposentados, os pensionistas. Sua luta é realmente um exemplo para todos nós. Então, primeiro, te agradecer muito a presença e a sua fala muito esclarecedora, como sempre, uma fala emotiva que sempre nos cala muito fundo. Eu vou começar de uma maneira esdrúxula. Primeiro, eu vou falar uma coisinha, Edson. Quando você estava falando daquelas contribuições do INSS, você sabe a imagem que me veio à cabeça? Que lá pelas tantas começaram a cobrar de nós. Eu fiquei imaginando aquele sujeito que quer comprar a casa própria. Aí ele paga o aluguel 30 anos, paga aquele aluguelzinho 30 anos, no fim ele entra na casa própria feliz da vida. Daí chega um sujeito e fala, olha, beleza que o senhor tem sua casa própria, agora é sua mesmo, só tem um probleminha, eu vou lhe cobrar o aluguel dela. O senhor vai pagar aluguel de agora em diante. Foi mais ou menos isso que fizeram conosco. A gente trabalha a vida inteira, 30, 35 anos, às vezes mais, para poder ter aposentadoria. Quando você tem o direito, ele fala, não, dá licença, agora você me dá um pedaço aqui, porque eu não sei por que não, você me dá uma parte. E mais, eu vou poder aumentar esse aluguel que eu estou te cobrando do jeito que eu quiser. Hoje é 10, amanhã é 11, depois é 14, eu posso subir para 20, mas você vai pagando aí. Então, é um absurdo tão grande e que a gente... E como você diz, né, Edson? Quer dizer, a gente tem muito a reclamar de muita gente. Isso não é desse governo que a gente tem a reclamar. Não vou dizer exatamente de qual, mas todo mundo sabe quando foi a reforma da Previdência, essa que fez isso, que botou o sujeito que contribuiu a vida inteira para pagar aluguel.
Aí você falou também da paridade, né? Que a gente quer paridade, equivalência salarial. A gente sempre quis. Agora, com o salário que a gente tem diminuindo cada vez mais, os aposentados do futuro, não sei mais se eles vão querer a paridade, vão querer qualquer outra coisa que não seja ganhar tão mal quanto os da ativa. E a reforma da Previdência, que você mencionou também, eu fiz uma conta na época, sabe, Edson, e descobri que cada trabalhador... R$1 trilhão que foi roubado dos trabalhadores, vai ser roubado ao longo de 10 anos. R$1 trilhão. Eu fiz a conta, dividi pelo número de todos eles e descobri que cada trabalhador foi assaltado em R$100 mil, que é mais ou menos uma casinha humilde, mas uma casinha própria humilde. Então, cada trabalhador brasileiro, com a reforma da Previdência agora, já em outro governo mais próximo, foi roubado em uma casinha própria que ele podia ter, cada trabalhador brasileiro. Então, essa realidade é tão incrivelmente incompreensível que eu vou projetar uma tela para vocês, que eu sempre digo isso durante as minhas exposições, e o pessoal sempre acha que é mentira. Uma tela que não tem nada a ver com a reforma da Previdência e com a reforma, perdão, administrativa, nem com os aposentados. Mas é só para a gente entender quem é que manda e por que a situação está toda colocada. E eu vou fazer uma solução bem rápida. Mas me ocorreu aqui, eu vou dividir com vocês, eu espero que funcione. Vê se vocês conseguem ver isso. Quando estiverem vendo... Estão vendo já? Dá para ver? Uma telinha? Perfeito, professor. Perfeito. Umas luzinhas piscando. Ó, esses numerinhos pequenininhos, que talvez vocês não vejam, é o número de reais negociados. Quando tem assim, K, são milhares. Por exemplo, a Petrobras negociou 54.170, sendo quase 1 bilhão de ações. Mas, se vocês olharem aqui em cima, isso aqui é o índice da Bolsa e o índice do dólar. O índice da Bolsa, que é esse que eu estou apontando com a setinha aqui, negociou hoje 397, até agora, bilhões de reais. Bilhões, é com B, B de bola. O que está em cima, que é o índice do dólar, negociou até agora 154 bilhões de reais. Eu vou parar o share, eu só projetei aí para vocês não acharem que eu sou mentiroso completo, porque sempre que eu falo isso, as pessoas não conseguem acreditar. Significa que as duas principais ações de natureza especulativa, hoje, até agora, negociaram 500 bilhões de reais. O orçamento de todas as universidades e institutos federais juntos, durante um ano, não é durante 6 horas, durante um ano, é 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais, incluindo o de pessoal. Isso significa dizer que a cada hora, um pouquinho mais de uma hora, rodam na Bolsa, especulativamente, tantos recursos quanto aqueles que são necessários para pagar todo o custeio, todos os investimentos, todo o pessoal de todas as universidades, de todos os institutos de todo o Brasil. Isso roda em uma hora na Bolsa, R$500 bilhão. Essa gente negocia ao ano esse valor aí, eu já fiz as contas, é equivalente a 23 produtos internos brutos. Isso é a potência do mercado financeiro no nosso país. Eu estou mostrando isso, porque eu não desliguei aqui o meu. Aí fica entrando as ligações, me perdoe. Sei, acho que tem que jogar no mato isso. Bom, enfim, o que eu quero, na verdade, dizer é que nós estamos sendo dirigidos nesse momento. Eu não vou entrar em partido político, acho que o Edson tem razão. Não só você, Edson, como nós aqui, a gente tem colegas de todas as orientações, mas, com certeza, nenhum deles é fã de quem negocia R$500 bilhão todo dia, porque nenhum de nós... Isso não é ter helicóptero, nem ter aviãozinho ao jato. Isso aqui, um aviãozinho ao jato é bico, um aviãozinho ao jato custa R$100 milhões. Isso aqui, esse valor que foi rodado aqui, em uma hora, negocia mil aviãozinhos a jato. Não estamos falando desses ricaços, muito ricaços, estamos falando de outro nível. Nenhum desses colegas nossos aqui há de concordar que é bom que essa pessoa tenha lucros enormes. Nós não queremos uma direção que aposta nesses lucros enormes dessa gente e que aposta nos lucros enormes
dos exportadores que não agregam valor nenhum. Porque você fazer exportação sem agregar valor nenhum significa que você não está aportando para o país, na verdade, riqueza nenhuma. Você sequer precisa das universidades. Por que adianta ficar exportando se você não agrega valor nenhum? Porque você exporta e vai comprar mais caro. Então, essa gente não é dos nossos, não é dos seus e não é de nenhum dos que nos está assistindo, independentemente de que partido estejam. Eles podem até estar apoiando partidos equivocados ou não, mas eu não vou ser arrogante a ponto de dizer que o meu ou certo deles é equivocado, porque nós não temos esse direito. E aqui nós somos uma entidade plural que tem que representar todos. Mas o interesse dessa gente não é o nosso. Seguramente não é o nosso. E é essa gente que está mandando. Aí eu vou fazer uma exposição bem rápida, por isso eu vou projetar aqui para vocês, para mostrar como é que essa gente está mandando e por que o fato dela estar mandando nos atinge a todos, todo o Brasil, todos os servidores e também os aposentados, inclusive todos os servidores que estão ativos hoje, os outros também. Então, o nosso desafio é entender como é que essa situação, que é ruim para quase todos, como é que ela está instalada e, afinal de contas, com quem que nós temos que conversar, que é a questão importantíssima que o Edson colocou no final da fala dele, com quem que nós temos que conversar para convencer as pessoas de que uma realidade que faz com os poucos especuladores, os poucos exportadores que não agregam valor, tem uma situação maravilhosa para eles, enquanto a imensa maioria da população brasileira está sofrendo, está penando, não tem dinheiro, não tem recursos, está doente e tudo mais, que a gente sabe muito bem. Então eu vou projetar para vocês aqui, agora sim, e aí eu vou passar bem rapidamente também para não ficar tempo demais, eu vou projetar as telinhas. Pergunto se está aparecendo para vocês. É para estar, não sei se está. Está aparecendo? Tá, Soila? Está aparecendo. Está aparecendo. Bom, então, tá. A primeira telinha é essa. É assim, como é que essa situação se instalou? E aí eu falo um pouco aqui, eu vou fazer uma menção breve, a um documento que chama Ponte para o Futuro, isso em 2016. Não que antes disso a gente não tivesse graves problemas. E eu já mencionei, exatamente como o Edson se referiu, né, ao fato de, no governo anterior, aliás, 2 ou 3 governos antes, no ano 2000 e pouco, a gente ter sido roubado e ter sido obrigado a pagar o aluguel depois de contribuir 30, 35 anos. Então, os nossos problemas não começam aí, são problemas mais gerais, o Edson tem toda a razão, porque não adianta só você ter um presidente que eventualmente concorde com o benefício dos trabalhadores. É preciso que você tenha um Congresso também. E em lugar nenhum, em presidencialismo nenhum no mundo, o presidente manda sozinho. Se você tem um Congresso que pensa como esse Congresso pensa, e eu não estou olhando para nenhum partido especificamente, mas para o conjunto do Congresso, se você olha para um Congresso como esse, ele não vai fazer aquilo que interessa a maioria dos trabalhadores. Então, nesse Congresso, e como vice-presidente, a gente tinha uma pessoa que defendia a Ponte para o Futuro, que dizia, basicamente, que a política fiscal ia ser uma política sem aumento de impostos, sem incidir sobre o capital, sem incidir sobre a renda. E nós sabemos que nesse país, eu vou mudar a telinha aqui, nós sabemos que nesse país a gente não cobra quase impostos sobre a renda e sobre o capital. Essa telinha aqui, ela mostra que, no Brasil, 50% da arrecadação de impostos, que está aqui embaixo, 49,7% da arrecadação, metade do que entra de impostos, que é aquele dinheiro que a gente gasta, sustenta para pagar investimentos em saúde, educação, enfim, infraestrutura e tudo mais. Metade desse dinheiro vem dos trabalhadores através de impostos do consumo, e só 20%, um quinto, vem da renda. Se você olhar para o país, aí eu não vou parar muito nessa telinha, essa telinha mostra que a gente cobra poucos impostos e erradamente. Eu não vou fazer a maldade de comparar o Brasil com a Dinamarca, por exemplo, mas vou comparar o Brasil com um país capitalista que ninguém pode dizer que é comunista, socialista ou alguma coisa parecida. Está aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos cobram sobre o consumo, nessa linha que eu estou seguindo, aqui, Estados Unidos sobre o consumo, 17%. Até essa parte que o Brasil cobra dos seus trabalhadores, das pessoas que comem, como todo mundo deve comer mesmo, etc. e tal, e consomem, nós cobramos metade, eles cobram 17%, que é um sexto. Eles cobram 3 vezes menos. E, em compensação, eles cobram 50% sobre a renda, enquanto nós cobramos 21%. Então, nos Estados Unidos, que é um país decididamente capitalista, se cobra 2,5 vezes a mais de quem tem e 3 vezes menos de quem não tem. Aqui no Brasil não é assim. Essa proposta da Ponte para o Futuro
prometia piorar essa situação, que é o que a atual reforma fiscal faz. Então, nós podíamos cobrar mais, temos pouco recurso para saúde e educação, podíamos ter mais, isso proporcionalmente ao PIB. O Brasil cobra 32%, a União Europeia, perdão, a OCDE, cobra 35%. Isso é o total de todas as esferas. Então, nós cobramos pouco e distribuído de uma maneira absurda, completamente absurda. Aí está uma comparação com a Dinamarca, que eu vou pular, depois vocês podem olhar, e quem está nos assistindo pode voltar nessa telinha e ver como a comparação com os Estados Unidos é bondosa da nossa parte, e da Dinamarca é muito mais justa ainda, né? E aí vem o receituário da Ponte para o Futuro, que eu dividi em 5 pontos, só por uma questão didática, e vou passar rapidamente sobre eles. O primeiro ponto da Ponte para o Futuro é assim: nós vamos acabar com a farra salarial do funcionário público. Isso significa diminuir o número de servidores, não contratar, não repor, não ter vagas disponíveis, acabar com o salário deles, diminuir, fazer um congelamento de longo curso. É isso. A farra salarial é aquilo que a gente ganhava uns anos atrás, que dava razoavelmente para o sustento. Agora, eles já conseguiram acabar um pouco com a nossa farra. Já estão nos colocando no devido lugar, com um salário muito menor do que era antes. Esse é o primeiro ponto, que estava lá na Ponte para o Futuro. O segundo é acabar com a vinculação de recursos às áreas sociais. Porque, segundo a Ponte para o Futuro, um jeito de você enxugar o Estado é você fazer com que o Estado invista pouco em saúde, pouco em educação, pouco nessas coisas todas, porque não precisa fazer isso. Tem que investir mesmo em infraestrutura, ou se quer infraestrutura, tem que dar as condições para que o grande capital se complete, como sempre. Então, vamos acabar com o dinheiro para as áreas sociais. Foi feito isso. Foi feito. Em várias tentativas houve, e depois foi feito a emenda complementar 95, que está descrita mais adiante. Terceiro ponto, acabar com os gastos excessivos das aposentadorias, né, Edson e demais. Isso eles fizeram. Acabaram não só com os pensionistas, com as aposentadorias, mas com os pensionistas, mexendo, inclusive, nos direitos daqueles que já contribuíam, ele e a mulher, há muitos anos, e aí morre um dos dois, a mulher vai ganhar muito menos daquilo que estava prometido que ganharia antes. Se ela tem um salário baixo, escolhe o dele, vai sofrer um corte imenso no recurso. Isso é o roubo de R$1 trilhão que eu estava falando. Outro ponto do neoliberalismo que está lá, eu vou mencionar só 5, é fazer o PIB crescer, mas não repassar nenhuma parcela do aumento para a riqueza de benefícios, ou seja, fazer a desvinculação completa. E, por último, se o PIB crescer, nós não passamos nada para as áreas sociais. Isso se faz limitando o que é jogado em educação, em saúde, o que é aplicado, investido em educação e saúde, dizendo o quê? Que o pedaço que é investido lá não pode crescer mais do que o PIB cada ano. Ou seja, se o Brasil ficar mais rico, não é por isso que nós vamos botar mais dinheiro na educação nem na saúde, nós estamos proibidos. Isso é o cerne da emenda constitucional 95. Bom, com essa história toda, a agenda de desenvolvimento que a Ponte propunha era essa que está na tela. Nada de aumento de consumo das famílias, nada de limitar o crescimento de renda, a expansão de crédito, a distribuição de recursos. Nada disso. Está escrito explicitamente nesse documento que esses motores se esgotaram. Nada a gente ficar dividindo dinheiro. Nós vamos apoiar em quê? No investimento privado e nos ganhos de competitividade no setor externo, estourando o dólar, dando recursos imensos para esse setor que exporta sem agregação de valor. Então, esse é o cerne do que estava antevisto pela tal Ponte em 2015, antes do que eu considero um golpe, que foi uma mudança que golpeou, que mudou a direção em que estava indo. Se foi em outra, independentemente da direção que a gente acha que é a correta, mas ele mudou a vontade democraticamente expressa nas urnas no ano anterior, e os principais beneficiários deles são exatamente esses setores que eu falei, os exportadores sem agregação de valor e o grande capital, especialmente o especulativo, como vocês viram, que roda rios e rios e rios de dinheiro todos os dias. O segundo ponto é o que resulta daí. Daí resulta uma tragédia anunciada, que a gente sabe. Que tragédia é essa? O investimento em educação, que pelo Plano Nacional de Educação devia ter 10%, era 7%, 6,5%, devia ter 10% em 10 anos, ele vem baixando. E a única possibilidade que a emenda constitucional dá ao futuro do investimento em educação, se ela não for revogada, é fazer com que aquele percentual de investimento que era de 6,5% regrida até 4,5% nos próximos mais ou menos 10 anos agora, que é uma situação absolutamente insustentável, porque isso é quase o nível que tinha nos anos 2000 no início, quando, por exemplo, o número de alunos na universidade era metade disso. Então, como é que nós vamos gerenciar o dobro dos alunos com o mesmo dinheiro ou até menos? Absolutamente impossível.
Então, isso era o que era previsto pela emenda constitucional 95. Agora eu vou mostrar um pouco a realidade. Esse orçamento total das universidades, esse aí é o orçamento discricionário, que é o orçamento de custos e investimentos. Você vê que ele subiu, teve um pico aí em 2013, 14, e aí despencou de lá para cá. Absolutamente esperável, porque se a emenda constitucional vigora, você vai ter cada vez menos recursos sobre o PIB, portanto, o percentual de recursos cada vez menor, e isso é o dinheiro, aquele que precisa para pagar água, para pagar energia, e muitas universidades estão dizendo, então, vamos fechar porque não temos condição de funcionar, o que é verdade. Então, aí você tem o orçamento discricionário das universidades. Aqui o orçamento total dos institutos e o discricionário dos institutos, que mostra uma curva absolutamente idêntica, anterior, semelhante anterior, e semelhante àquilo que era previsível antes em 2015, 2016, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, que já apontava para isso daí. Então, tem uma queda brutal. O que está por trás disso é que num projeto como esse, que acaba com o público, acaba com os serviços públicos, acaba com os servidores públicos, acaba com todos nós, e acaba também com o que a população merece, que são serviços de qualidade, num projeto como esse, as universidades não interessam, porque elas interessam para uma sociedade produtiva, para uma sociedade que agrega valor, para uma sociedade que está entre os maiores PIB do mundo, mas com distribuição interna, com justiça social. Então, para essa sociedade, pesquisa, conhecimento, universidades, não interessa, aliás, atrapalham. Atrapalham porque fica cheio de comunista plantando maconha e produzindo anfetaminas, metanfetaminas, etc. E tal. Então, vamos acabar com essa gente também. Para que universidades estruturais? Não precisa. E não precisa também de ciência. Aliás, o nosso presidente não é muito afeito a essa coisa de ciência, essa tal de ciência, tal de conhecimento. Ele não gosta muito dessas coisas, ele fica meio irritado com esse tipo de coisa. Né? Então, não tem dinheiro para pesquisa, para ciência, para produção de conhecimento também. Está aí o orçamento da CAPES, que era 8 bilhões, e agora, esse ano, é pouco mais de 2 e tanto, não chega a 3. Está aí o orçamento da CAPES discricionário, que é o que faz ela funcionar, que é semelhante. Veja, bom, aqui as bolsas que vão exatamente no mesmo caminho, as bolsas da CAPES. O orçamento do CNPq não é diferente, era 3, está em pouco mais de 1 bilhões. O orçamento discricionário do CNPq, e aqui uma menção ao que o presidente fez esse ano, que eu não vou detalhar, mas, enfim, que é um golpe maior ainda. Nas universidades já tinham tido um corte de 18%, tiveram um corte muito maior com uma manobra, que depois a gente pode até explicar, mas acho que não é o tema central aqui, que foi feito pelo governo. Ou seja, universidades à míngua, FNDE, redução brutal do FNDE, e aí uma FNDCT também, são todos gráficos que eu vou deixar o arquivo aqui com quem quiser se apropriar dele, mas todos os gráficos baseados em referências, CIOP, enfim, dados absolutamente confiáveis que estão na internet por aí. Junto com isso, tem um gráfico que mostra aquele primeiro que eu projetei, que é a da especulação financeira, está aí, ó. Enquanto o orçamento do FNDCT declina, o orçamento para a interface entre o FNDCT e as empresas aumenta, mas pior que isso. Esse gráfico aí é dos recursos financeiros liquidados para pagamento da dívida. Eles vão de 800 bilhões em 2014 para 1,2 trilhões, sobe 400 bilhões. Sabe quanto é isso? 4 vezes o orçamento de todas as universidades e institutos federais. Aumentou, não é? Aumentou desde 2014, aumentou esse valor no pagamento da dívida. Então, alguém está lucrando extraordinariamente. 4 vezes tudo que as universidades e institutos federais consomem só no período de 7 anos. Isso é o aumento que foi injetado, que entrou. Então, essa gente, exatamente essa gente, que, como está mostrado aí, é um modelo totalmente retrógrado, que beneficia quem beneficia, essa gente é o beneficiário, é a beneficiária de estudo. São uns pouquíssimos, os especuladores, os exportadores que não agregam valor, essa gente. Isso não interessa a ninguém, a nenhum de nós, seja lá que partido tenha, não interessa a nós. Isso é que a gente tem que convencer os colegas, não tem que ficar mostrando que eles estão equivocados ou estão certos no partido que escolhem, porque nós estamos aqui com um coletivo de todos os partidos. Mas essa realidade não nos interessa. Particularmente para a universidade brasileira, interessa menos ainda, porque nós precisamos de bolsas, nós precisamos de investimentos, nós precisamos de um CNPq pujante, de uma CAPES que funcione, nós precisamos disso para poder funcionar na universidade. E o país precisa da produção de conhecimento
para agregar valor e para distribuir valor e para ter um futuro mais justo para todo mundo. Então, isso a gente precisa, esse modelo não serve em absoluto. Eu queria fazer um parêntese rápido para dizer assim, fazer uma certa propaganda do ProIFES, Edson, aí eu não resisto, porque esse quadro todo é absolutamente lamentável, né? Mas a gente tem que mostrar um pouco o que o ProIFES fez. Estou mostrando aqui o salário dos aposentados da ativa do magistério superior. Eu vou mostrar no quadro seguinte alguma coisa que aconteceu para os nossos colegas aposentados do ensino básico técnico tecnológico, foi um pouco melhor do que para nós. Mas esse quadro ele mostra, assim, desde a hora que o ProIFES foi fundado, eu estou falando aqui os aposentados que se aposentaram, por exemplo, como adjunto 4, por exemplo, que é dou esse exemplo, que é um exemplo de uma maioria importante. Muita gente se aposentou com adjunto 4 antes da vinda de associado. Estou falando de gente que se aposentou 15, 10 anos atrás, e não chegou a ir para o associado. Mas isso é o salário real das pessoas, que foi subindo com bumps para cima e para baixo, mas foi subindo até mais ou menos 2015, 2016, por aí. E agora, nos últimos tempos, como a gente está absolutamente congelado, está havendo um prejuízo real, é evidente. Todos têm um prejuízo real. Esse prejuízo real hoje, para o conjunto do funcionalismo, está da ordem de 25% de quebra. Para os professores das universidades, está menos, como fala no quadro seguinte, está da ordem de 14%, 15% por aí. Por que isso? Porque o ProIFES fez uma negociação muito boa, estruturou toda a carreira, a carreira inteira, os salários de toda a carreira podem ser gerados pelo menor salário de entrada do professor, mas muito mais que isso. Nessa reestruturação, todo mundo, todos os aposentados, com certeza, ganharam em volta de 8%, 9%, 10%. Então, ganharam porque, pela reestruturação, os níveis subiram um pouco. Particularmente, para os nossos colegas do ensino básico técnico e tecnológico, eu mostro aqui, o pessoal que é especialista, alguém, acho que a Matilde está aqui, que está como D4, que virou professor especial e depois entrou como D4 e tal, os aumentos foram entre 15% e 22%. Então, o prejuízo que a pessoa teve, apesar de todo o arroz salarial que esse governo está impondo, não chegou a 5%. Então, é só uma coisa, nós fizemos um acordo absolutamente apropriado em 2015, não tínhamos bola de cristal, mas se a gente tivesse, faria, aí é que a gente faria mesmo, e com isso nós fomos menos prejudicados com o conjunto do funcionalismo. Não que tenhamos a comemorar, porque infelizmente nós temos mais a nos preocupar com isso, porque o conjunto do funcionalismo não poderia ter se prejudicado tanto quanto foi. Agora, nós, pelo menos, professores, tivemos um prejuízo um pouco menor. Bom seria que todos tivessem, pelo menos, feito acordos semelhantes. Infelizmente, não aconteceu isso. Bom, agora, eu vou falar especificamente da reforma administrativa e mostrar os pontos assim, mais importantes em que ela atinge os professores atuais e de quebra os aposentados também, porque o Edson falou com absoluta correção que essa reforma atinge os professores atuais e os aposentados por reflexo, sem dúvida nenhuma. Então, vejam só, estamos falando aqui de um conjunto de medidas, que não é só a reforma administrativa, tem algumas que já foram tomadas. Por exemplo, a emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, já aconteceu e prejudicou muito. Mas o decreto 10.620, que também já foi aprovado em fevereiro deste ano de 2021, ele transfere para o INSS a competência para concessão e manutenção de aposentadoria de regime próprio. Isso vai fazer com que, em algum momento, talvez a gente estejam criadas as condições em que a gente é desvinculado totalmente da ativa, ou seja, mesmo que os colegas da ativa consigam, se mobilizando, ter salários melhores, talvez a gente seja separado e discriminado em relação a isso. Então, é um conjunto de medidas, não é só isso. Vou falar agora especificamente da reforma administrativa, quais são, não dá para esgotar todos, mas vou falar numa meia dúzia de questões centrais que atingem todo mundo, começando por essa daí, e aí mostrando por que ela impacta os aposentados, não só os que vão entrar, porque a criação de novos vínculos, como a gente vai ver aqui, isso é uma proposta para os novos, só que ela tem repiques para os atuais e para os aposentados. A gente vai ver já por quê.
São criadas duas categorias de ingresso. Não é só por concurso. Hoje sabemos que é só por concurso, mas pode ser por concurso, se a reforma for aprovada, ou pode ser simplesmente o ingresso por uma coisa que eles chamam de seleção simplificada. O ingresso por concurso, ele também são criadas duas formas novas. Um é o cargo típico de Estado. Não é para nós, certamente. Isso é para magistrados, para polícia, para auditor fiscal, para o TCU, Ministério Público, diplomata, etc, etc e tal. Mas não é para nós. O que, aliás, não é para nós pessoas, é que, aliás, é uma coisa a ser discutida, porque nós temos funções, temos atividades que são estratégicas de Estado, certamente são estratégicas, produção de investimento, e são basicamente feitas nas universidades, não foram feitas em outro lugar. Então, quando for definida essa conceituação, que está previsto para ser lei complementar, temos sim que ir para o Congresso discutir, esperamos que tenham congressistas com algum tino lá, discutir se a nossa carreira não é típica de Estado. Mas, enfim, a proposta em si é muito ruim, porque ela separa aqueles que têm carreira típica de Estado dos outros todos. Então, quem não tiver cargo típico de Estado, que no momento são esses que eu falei, não vai ter estabilidade. Vai ter um vínculo de experiência, que é o sujeito que entra por prazo indeterminado, mas entra para experimentar, fica 2 anos e fica ali sem estabilidade nenhuma. Vai ter um cargo que vai ser por um período limitado. Então, vão existir pessoas que entram no serviço público, mas não são aquelas que entraram para ficar. Não é aquele professor que entra para dar explicação na sala de aula, para estar empolgado com a sua carreira, ter vontade de produzir conhecimento e ir adiante. Não é. É aquele sujeito em que ele vai passar ali como se fosse um momento transitório e depois vai fazer outra coisa. Então, essa pessoa não se agrega ao espírito universitário, não se agrega à produção associada de ensino, pesquisa e extensão. Isso é cortado. E pior que isso, essa pessoa pode ser mandada embora, como eu vou dizer adiante, sem razão nenhuma. Então, se abre o espaço para corrupção, para assédio de qualquer tipo, não só sexual, assédio dos mais variados tipos, da chefia para cima da pessoa. O ingresso de seleção simplificada é pior, que é um vínculo por prazo determinado. Projetos que podem ser feitos com a indústria, claro que não vão beneficiar as ciências sociais, e aí vão ser altamente prejudicados as ciências sociais, porque esse modelo, se a universidade não precisa, as ciências sociais é pior, porque elas são esse povo vermelho que fica pensando em introduzir outros modelos, tá? É para ser extirpado mesmo. Então, esses não vão ter projetos de alta boa, sob demanda, sequer vão ter o vínculo por prazo determinado. Então, isso é separado também. Pior ainda é o ingresso de seleção simplificada com cargos de liderança e assessoramento. Você pode colocar na chefia do departamento da Soja, que está aqui, qualquer pessoa que eu queira, não precisa ser nada. Eu coloco lá e falo. Você pode colocar um reitor na universidade, sujeito que sequer pertence à comunidade universitária. Vocês veem o que essa reforma propõe. Ou seja, você põe um capataz ali para tomar conta daquela cambada de sem-vergonha, maconheiros, etc. E tal, na fala do nosso ex-ministro Weintraub, na fala infeliz do nosso ministro Weintraub, você põe um capataz para tomar conta dessa gente toda. Ou seja, você acaba de quebra não só com a liberdade individual, com a liberdade de cátedra, com a liberdade de pensamento, mas você acaba também com a autonomia da universidade, que hoje está inserida na Constituição Federal. Isso é só para falar do primeiro ponto. O segundo ponto é a mudança do artigo 39 da Constituição Federal. Diz que vai para a lei complementar, uma série de definições. E lei complementar, pessoal, não precisa passar no Congresso, não precisa passar em lugar nenhum, não precisa ter maioria, não precisa ter 60%. Lei complementar é lei complementar. E vê o que está como lei complementar em tudo. Gestão de pessoas, política remuneratória, de benefícios, você vai para cargos, estruturas de cargos, tudo vai para complementar. Então, não precisa passar no Congresso. Isso é tirar do Congresso um prerrogativo que a gente tinha de discutir com o Congresso que era bom para nós. Você tira e nós vamos ficar sob a mira de quem esteja no Planalto, que pode ser uma pessoa legal, pode ser um bandido. Né? Não vamos discutir aqui quem é quem aqui nesse momento. Mas isso é uma consequência terrível. Você retirar de um espaço de debate que devia ser amplo e questões que são absolutamente centrais para o funcionamento adequado do serviço público de qualidade que o povo precisa. O terceiro ponto que eu queria salientar é a possibilidade de utilização de mão de obra. É uma parceria público-privada da pior qualidade, vai ter organização social, vai ter servidores da ativa misturados com o pessoal da iniciativa privada, ou seja, você descaracteriza as instituições
e o seu funcionamento. Um quarto ponto é a possibilidade de demissão por decreto. Se não for carreira típica de Estado, e se o chefe do Poder Executivo, ex-presidente, quiser entender que o cargo é obsoleto, ele faz o seguinte, ele coloca cargos ou carreiras em extinção. Então, a nossa carreira atual, pode ser, se algum presidente quiser, passando isso daí, ela pode ser colocada em extinção. O que os aposentados têm com isso tudo? Porque na hora que o cargo de magistério superior e o cargo de ensino básico tecnológico estão em extinção, significa que em extinção ficam todos os professores da ativa parados naquele lugar, que não vão ter força para mexer e para conseguir melhorias naquela carreira. E todas as pessoas que estão aposentadas naquela carreira vão ficar ali em extinção, aí, ao pé da letra, junto com a carreira em que eles estão. Então, o impacto disso nos aposentados é algo absolutamente brutal. Um presidente da República poder fazer uma coisa dessas com qualquer carreira, desde que não seja carreira típica de Estado, como não é a nossa, por exemplo, e não são muitas outras, como não é a carreira do INEP, não é a carreira de Ciência e Tecnologia, como são muitas das outras que são absolutamente essenciais no Brasil para a educação, para a ciência, para a tecnologia, etc. E tal. Então, esse é mais uma pérola da nova emenda administrativa. Perdão, a emenda complementar da reforma administrativa, 32. Aí tem mais dois pontos que não são muito diferentes, que um é que o presidente pode fundir, transformar, extinguir o que ele quiser, ministérios, outros órgãos, pode juntar o Ministério da Educação com o da Economia, com a Ciência e Tecnologia, ele pode fazer tudo hoje, tudo aquilo que hoje tem que ir para o Congresso, não precisa mais. Ele faz assim, se tiver vontade. E outra, também nenhuma proposta de recomposição de carga horária de 40 para 30 horas, enfim, alguma coisa que seja melhor, que melhor reestruture o serviço público, não pode ser feita também sem que o servidor seja penalizado. Esse é o item 6 que está ali. As consequências gerais são as que eu já falei. Precarização de órgãos públicos em geral, precarização dos serviços públicos, precarização dos servidores e precarização de tudo aquilo que as pessoas precisam, que é ter acesso à saúde, educação de qualidade, né? Curiosamente, não são afetados nessa reforma quem? Adivinhe quem? Deputados, senadores, juízes, promotores, membros do TCU, etc, 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 etc e tal. Ou seja, basicamente todos os que vão aprovar essa reforma. Quem vai aprovar não vai ser prejudicado por ela. Não vai se sentir assim muito preocupado em fazer tudo, já que é para os outros mesmo, né? Aí mais a criação de dois tipos de servidores, que é o tipo dos Estados e os outros, a porta que serve para a corrupção, a porta que serve para o assédio moral e a precarização brutal do serviço público. Aí a última pergunta é que foi feita pelo nosso colega que falou antes de mim. É o que fazer diante disso tudo? E o que fazer, pessoal, é muito mais do que um debate interno de partidos políticos. O que fazer, primeiro, é entender esse quadro geral. O que está posto beneficia um segmento absolutamente minoritário de pessoas no Brasil. Beneficia, não é um décimo, um milésimo, menos de uma pessoa em muitos milhões de pessoas. Então, isso não é do interesse de todos. Quem são nossos parceiros? São todos aqueles que defendem, primeiro, serviços públicos de qualidade, segundo, um modelo de desenvolvimento do país que, de fato, seja um modelo de desenvolvimento que divide essa riqueza com todos. Dividir essa riqueza com todos significa que tem que ser um país industrializado, tem que ser um país com tecnologia, tem que ser um país que produza conhecimento. Esse modelo não está interessado nisso. Então, esse modelo aí não nos serve. E os nossos parceiros para derrubar coisas como a emenda constitucional, falei coisa porque é coisa mesmo, com a emenda constitucional 95, nossos parceiros para derrubar isso não são só os professores universitários, ou membros de sindicato, ou mesmo só a sociedade civil, que está... É muito mais que isso. São todos aqueles da indústria, por exemplo. Todo o pessoal que trabalha para o mercado interno, todos aqueles que visam o mercado interno, que querem o mercado interno, que têm a capacidade de consumo, que não precise, como estava na Folha de São Paulo no outro dia, a coitada da dona de casa lá, que não podia mais comprar sequer arroz daquele inteiro, tinha que comprar um arroz quebrado, o inteiro está muito caro, tinha que substituir o ovo, sei lá por que mais. Então, todo mundo que se interessa no mercado, que seja consumidor, em uma distribuição de riqueza minimamente justa,
todo mundo tem que ser contra esse modelo. Tem que ser contra isso. E aí, Edson, nós temos que eleger certamente, né, um Congresso que reflita essa vontade popular, sem deixar que a população seja enganada por pessoas que defendem isso que está aí, porque isso está aí não nos serve. Então, só para terminar, queria convidar todo mundo e informar, acho que muitos de vocês já sabem, que nós vamos ter um Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público, no dia 29 e 30 de julho, que vai reunir todo mundo. Fizemos um vídeo, eu digo, foi para o IFES e outros. E é importante que vocês saibam que nessa direção aí, o PROIFES já compreendeu, e todos precisam compreender, que os nossos parceiros nessa luta não são só aqueles que necessariamente concordam conosco num determinado segmento político, ou não. Então, nesse vídeo que está disponível, eu posso passar o link depois, abre o vídeo o nosso colega dirigente do Sinasef, depois entra uma pessoa do PROIFES, e entra o dirigente da ANDES, só para vocês terem uma ideia, e vão falando de servidores de todos os âmbitos, na defesa do Encontro Nacional dos Trabalhadores, cujo objetivo é, basicamente, que a gente procure encontrar forma de agir, como a gente vai chegar a esses parceiros que existem. Então, no Congresso Nacional, tem inúmeras frentes de defesa do serviço público, das universidades, dos institutos federais, etc. e tal. Como é que a gente vai chegar a esses parceiros e tentar construir um Brasil que não seja esse que está em curso? E não só o Congresso, que evidentemente a população tem que fazer mobilizações, hoje virtuais, né? É uma lástima, a gente fica com vontade de ir para a rua e com medo do outro lado, mas temos que... as mobilizações são muito importantes. Enfim, essa a proposta que a gente tem. Luta junto ao Congresso Nacional, mobilização, conscientização da população, busca de parceiros que estão no nosso campo e, como eu disse, são quase todos. Uma pequena, ínfima parcela da sociedade é beneficiada por esse modelo. E essa reforma, de fato, prejudica a todos nós. Aqueles que usam os serviços públicos e todos os demais, inclusive aqueles que estão na ativa e mais ainda os aposentados. Então, era isso para começar. Agradeço a oportunidade de eu estar falando aqui. Obrigado. Obrigada ao professor Gil. Eu gostei demais daquele mapinha. Eu nunca vi aquele mapinha na internet, aquele lá da Bolsa. É o home broker, se chama. E como que a gente consegue ver o mapinha? Eu nem saberia ler o mapinha. Como que você sabe que cai a Petrobras? Você conhecer um pouquinho o mercado financeiro e colocar algum dinheiro, não precisa muito, qualquer R$100 dá numa operadora dessas, que tem uma coisa chamada home broker. Então, eles te oferecem um mapinha, eles dão na sua casa um mapinha de tudo que está acontecendo na Bolsa de Valores. Então, um sujeito comum, como você ou eu, ou o Edson, ou qualquer um de nós que está aqui, ou a Matilde, enfim, a Ana Cruz, a Anne, qualquer um, pode acompanhar e olhar lá quanto é que está sendo movimentado. Por exemplo, naqueles índices do dólar, que é esse absurdo, R$500 bilhão num dia. Eu fiz a comparação só para vocês... Eu só mostrei para vocês acreditarem em mim, porque parece mentira que essa gente role num dia 5 vezes o orçamento de todas as universidades, incluindo o pessoal. Parece mentira, né? Só projetando para ver, porque não parece verdade. É essa gente que está ganhando, é essa gente. Então, é uma coisa assustadora, né? Mas assustador, né? Um mapinha é muito revelação, né? Eu queria fazer uma pergunta. Esses dias eu vi uma falinha, porque eu não costumo ouvir, do Bozo, e ele dizendo que a gasolina está aumentando porque tem especulação. Ele pode dizer isso, a gasolina está aumentando e pôr a culpa na especulação? Ele não tem atitude nenhuma em relação ao preço da gasolina? Só os especuladores que têm? Alguém pode me responder isso? Eu queria saber, porque eu acho que ali ele se desvencilhou da responsabilidade. Quer começar, Edson?
O microfone está fechado, tem que clicar ali para abrir. E ninguém está querendo falar sobre o assunto. Eu posso falar um pouquinho, se você quiser. Se perguntou se o presidente pode falar, essa é uma boa pergunta, né? Ele fala tantas coisas que ele não pode falar, que você elegeu, ele fala que não precisa usar máscara, ele fala que o vírus está indo embora, ele fala que quem está morrendo é mimimi, então ele fala muitas coisas, né? Agora, eu queria só fazer um comentário em relação a isso, que é muito interessante. Se você olhar nos últimos meses, desde o início do ano, um jeito de... Se você botar o dinheiro na poupança, você ganha um merrequinho. Agora, se você pegar e entrar nesse quadrinho que eu te falei, vai para uma corretora, ela te manda um quadrinho dessa e você compra ações diferenciadas, compra o índice da Bolsa. Se você tivesse feito no início desse ano, você ia falar, poxa, mas com a situação do Brasil, olha esse monte de pessoa que morreu, um monte de desempregado, aposto que a Bolsa caiu, né? Verdade? Não, mentira. Sabe qual é a verdade? A Bolsa subiu muito, muito bem. Ela subiu de forma homogênea, não subiu de forma... Eu vou falar já do petróleo. Ela subiu de forma homogênea, não subiu de forma homogênea. Sabe o que mais subiu? As ações das companhias financeiras, essas especulativas que estão ganhando. Subiram as ações de quem manda no país, que é essa gente, que o Marx chamaria de burguesia agrária, exportadora, sem agregação de valor, e a burguesia, o Marx diria que é a burguesia agrária exportadora sem agregação de valor e a burguesia financeira especulativa. Isso que o Marx diria, se tivesse vivo. Então, as ações desse setor explodiram. Ações de consumo interno, mesmo as ações ligadas, por exemplo, a quem se dirige aos alunos, à educação privada, à educação paga, como a Croton, por exemplo. Pega uma Croton, que ela é focada no ensino privado. O que aconteceu com as ações da Croton? Foram pela metade, pela metade. A Croton teve um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais sem dinheiro. Se ela não tem dinheiro para comprar arroz, que tem que comprar arroz quebrado, imagina se elas têm dinheiro para se endividar pagando um colégio privado. Mesmo as pessoas que vão tentar colocar os filhos numa escola superior altamente sem qualidade. Não tem mais. Então, a Croton, as ações da Croton foram pela metade. E outras do consumo interno, outras do Brasil melhor, do Brasil com mais renda distribuída, essas foram para o espaço. Mas o mercado está se lixando para isso. A Bolsa de Valores subiu bem. Ela está indo bem, muito bem. As pessoas estão morrendo, as centenas de milhares, as empresas estão falindo, as pessoas estão passando fome, estão indo para a pobreza e para a miséria. Milhões de brasileiros. E a Bolsa vai muito bem, obrigado, subindo sempre. Subindo sempre, porque o pedaço majoritário dos ativos que tem lá é dos grandes especuladores, como você viu a quantidade que tem. O pedaço principal é deles e é dos grandes exportadores. Então, a Bolsa como um todo sobe. Então, é aquele negócio de você dizer que, em um determinado país, a renda per capita é $20 mil. Só que o sultão ganha $1 trilhão e as pessoas ganham meio dólar. Então, num todo, na média, a Bolsa vai muito bem. A Bolsa vai otimamente bem. E não interessa para essa gente do mercado o que acontece com o resto. E nós que somos o resto é que temos que entender que quando o petróleo sobe ou desce, não é porque tem especulação, não é porque tem nada, é porque tem um modelo que é para fazer com que a gente tenha cada vez menos... Por exemplo, nos planos de saúde privados, eu tenho um plano de saúde privado, acho que a maioria aqui tem, o plano privado é certo do fiscal, mas o Roberto Giordano, que não está aqui, e outros que têm outros planos que não do Unimed, os planos explodiram. Então, as empresas de saúde, elas jogam... Não estamos ouvindo. Não? Não? Eu estou ouvindo bem. Ok, agora estamos, você. Sim. Meu computador, ele de vez em quando, ele briga comigo. Então, é isso. Os planos de saúde também explodiram. As empresas de saúde estão bem, estão ganhando bastante, porque as pessoas não estão indo, estão com medo em casa, com a maioria de nós, e eles cobram tanto ou mais, 15%, 20% mais.
Então, é um mundo profundamente injusto, uma situação muito cruel com a maioria da população brasileira. É isso que nós estamos tendo. E não é especulação nenhuma. O nosso presidente é o que ele é. Não precisa qualificar ele aqui. As pessoas veem o que ele diz todo dia. Tem gente dos nossos associados que talvez goste dele, tem gente que não, mas eu não preciso entrar nesse mérito. Eu acho que a grande maioria das coisas que ele diz é realmente o que é, e por isso que tem um movimento importante querendo que ele não continue, achando que ele não tem, enfim, cabedal, nem conhecimento, nem estrutura para dirigir o país. Então é isso, infelizmente o presidente diz coisas que são essas que você diz e outras piores, todos os dias, todas as horas. Com todo respeito a todos os associados, mas essa é a minha opinião e sempre a gente tem direito de ter a própria, né? Qual é a chance, a seu ver, dessa reforma administrativa passar? E como que ela vai afetar os aposentados? Então, ela passar ou não passar depende de nós muito, né? Depende da capacidade de luta que a gente possa ter apesar da pandemia, né? Que é o que esses encontros que eu volto a falar para vocês de manhã. Esse encontro que vai ter de todos os servidores, promovido por uma ampla gama que vai do Cloírio Sanandes, Sinasef, a Fazubra, etc. e tal, com as mais diferentes orientações políticas, mas com o entendimento de que essa reforma ela destruirá o serviço público. Então, tem um leque enorme de pessoas que não necessariamente concordam entre si, mas concordam num ponto que é básico. Essa reforma terá a capacidade de destruir o serviço público. Então, se nós não conseguirmos ir para o Congresso Nacional, ir para as ruas, para nos mobilizar contra isso, e se ela passar, vai ser um desastre, porque reverter isso vai ser muito complicado. Ela é uma emenda constitucional, ela precisa de 60% do Congresso. Mesmo que a gente tenha, em 2023, um presidente progressista, um Congresso bem melhor do que sempre teve, nós de um determinado segmento da visão política que defende a justiça social e tal, jamais tivemos 60% para mudar. Então, nós não conseguiremos resolver. E o próximo presidente que entrar, ele terá que obedecer à Constituição Federal, que vai dizer barbaridades que essa gente tem capacidade de aprovar. Então, isso é um perigo enorme. Agora, nós temos que nos mobilizar. Por isso, dia 29 e 30, todas as entidades juntas vão ver o que é possível fazer, o que é possível fazer. E o Congresso, ir para as ruas, tentar convencer a população, tentar convencer a grande mídia de que isso não pode, porque é ruim para todos. Agora, vai passar, não vai passar? Esse Congresso também é o que é, né? Nós também sabemos disso. Então, e a população brasileira que o elegeu. Ele é legítimo para estar lá, né? Numa democracia é assim que funciona. Senhor Albert, eu tenho uma pergunta para fazer. É sobre as pensões. Senhor Albert, o senhor está me ouvindo? Alô? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre as pensões. Essas pensões, elas tinham um problema, né? Porque, por exemplo, os filhos dos militares, eles ganhavam pensões. Os militares, eles não entraram nessas pensões? Por exemplo, você morre um militar, o filho ganha. Tinha mulher que nem casava para ganhar pensão. Qual é a raiz de fazer as pessoas perderem? Por exemplo, você tem uma pessoa que trabalha fora e tal, digamos, é um servidor federal, né? Qualquer servidor federal, ele tem um salário e a mulher dele não trabalha fora, aí, quando ele morre, a mulher vai ganhar metade da pensão. Tem alguma raiz para isso, a seu ver? Bom, a raiz que eu entendo aí é a própria Constituição, que determinou assim. Porque antes a pensão era 100%. Depois, com a reforma da Previdência, passou para 60% e até 50%. 60% porque 10% por cada dependente.
Um dependente ganharia isso. E agora, quando ela for embora, tudo acaba. Sei. Ah, no caso, se o seu marido morre, a mulher morre, não tem mais pensão para o filho daí. Se Você for não menor, tem. se for menor, tem. Só o Ah, menor, até a idade do menor, sei, da maioridade dele. sei. Mas e como que o senhor vê o pagamento que a gente sempre faz, sempre fez para a Previdência, que essas pessoas todas fizeram, e agora elas têm que se sustentar com a metade de um salário, né? Caso o marido morra, tanto para a saúde como para a alimentação, porque para outras coisas eu nem penso, né? Eu acho que aí tem que pensar na saúde e alimentação, que já é difícil, né? Bom, essa é a bondade, entre aspas, que é uma das consequências da reforma da Previdência. Aí faltou o quê? Não tivemos força lá no Congresso de fazer com que os parlamentares pensassem diferente. Sim. Eles simplesmente aprovaram aquilo que o governo conseguiu, né? Quer dizer, o governo propôs e não houve força suficiente para derrubar isso no Congresso. Por isso que eu disse, o Congresso, o governo, o Executivo propõe e o Congresso que decide, que aprova. Eles podiam ter modificado esse texto lá, mas força política é dinheiro lá do outro lado, né? Essas coisas todas aí. Então, o senhor que tem essa experiência aí no Senado, no Congresso, o senhor acha que é por aí mesmo o caminho, funciona desse jeito? Absolutamente é isso, né? Porque se a própria sociedade, os eleitores, é que quando votam, nós infelizmente não temos ainda a sociedade com uma consciência política clara, né? Ah, aí dá para falar umas 10 horas sobre isso sem parar, né? O porquê dessas questões todas, né? É o sistema político, por enquanto. Nós não, o sistema de eleição, o cara, quando for votar, ele vota, guarda o seu título e aí nunca mais vai cobrar nada de ninguém dos parlamentares. E nós, como entidades, se não tivermos muito bem organizados, se não nos fortalecermos, se nós não conseguirmos arregimentar todas as forças que podem ser arregimentadas, não para fazer tudo aquilo que a gente queira, ou que eventualmente o dirigente pensa ou não, mas é a própria consciência do cidadão que tem que determinar isso. E o parlamentar, lá na Câmara, pelo atual sistema político que nós temos aí de partidos, etc., vota de acordo com o partido, vota de acordo com as benesses, vota de acordo com as circunstâncias. É difícil a gente falar porque a gente sempre critica, mas vocês acham por que foi agora o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, perdão? Deus me livre se o Ciro Gomes me ouvir isso. Mas o Ciro Nogueira assumir, aceitar um cargo agora de ser chefe da Casa Civil, não é de graça isso. Isso é uma outra história que nós poderíamos conversar muito, mas as consequências que isso traz, infelizmente, são fortes, são nefastas. Por quê? Porque domina a política. Ali quem dá mais leva. E o Congresso, a gente teria que eleger um Congresso que pensasse nas proposições que foram colocadas durante a campanha.
e já assumir compromissos públicos de que não se venderia, ou enfim. Mas, para isso, tem que ter uma reforma política séria, honesta, propositiva, que não tem e não vai sair nunca com esse Congresso, com esse e o Congresso que virá se a população não reagir. É isso. Infelizmente, é essa que é a questão que nós temos. Nós não temos força suficiente no Congresso, com o atual sistema político partidário, como é feito essas coisas todas que vocês conhecem muito melhor do que eu. Infelizmente, vai permanecer isso, né? Mas se houver consciência, se o povo, agora, nesse episódio aí, quer dizer, ele extinguiu ministérios, agora ele recria ministérios, né, de novo, e tudo aquilo que ele disse na campanha hoje já não existe mais, está tudo ao contrário, né? Mas por quê? Porque o sistema político permite isso, o sistema partidário está colocado dessa forma. Os partidos, né? E aí eu não quero entrar em outras questões, né? Porque aí a gente... Enfim, eu acho que se o povo se conscientizar da importância do seu voto, mas mesmo assim, dentro desse sistema político partidário como está colocado, é difícil. É difícil aí não vai ter presidente que governe esse país. Temos que mudar o sistema político. Temos que mudar até o sistema de governo. Mas como é que nós vamos fazer? Nós não tiver voto, nós não vamos fazer isso, não. Infelizmente. Lamentável, viu, Edson? Quando eu vejo você e o Gil falar, demorei 50 anos para descobrir que eu voto no inimigo. Vou ter que achar um amigo para votar. Porque a gente vota com a promessa de que só chegar lá, eles vão cumprir as promessas das corporações, ou então do quanto me paga, eu voto, né? Mas, assim, muito bom. Assim, a gente fica triste quando ouve vocês, mas muito esclarecedor, né, para a gente começar a pensar. Esse aspecto aí, agora, dessas mudanças que ele está fazendo agora, eu vou dizer um negócio. Pode ser que ninguém goste ou eu esteja errado, eu aceito que eu esteja errado, mas tudo está em função de uma eleição de 22. Até o próprio Ciro Nogueira vai para lá e por isso. É para apaziguar certas situações e tal. Bom, enfim, isso tudo aí. Aí que eu sempre, nisso eu começo a refletir. Se o povo soubesse, saber ele sabe, mas se o povo, o eleitor tivesse consciência do valor do seu voto, eu acho que alguma coisa a gente conseguiria mudar. Mas para mudar, nós temos que começar já agora, hoje. As nossas entidades têm que... É difícil, né, eu dizer isso, mas que há necessidade de uma reforma política verdadeira, não essa que está aí, não. Isso aí não é reforma política. Reforma ministerial, para mim, é sempre a gente aqui por causa de uma situação ali e tal, para contentar esse ou aquele político, para defender essa ou aquela posição, tal, e aí vai, né? Então, eu não tenho nada contra o Ciro Nogueira, não tenho muito a favor também, mas, enfim, ele vai para lá com uma missão. E foi tentado nesse final de semana, no final, aí houve algumas reações de partidos, etc. Tanto que ele só foi, essa viagem, esse atraso lá do México, e aquilo lá foi conversa. Ele se atrasou, pode ter tido problema no voo dele, mas não nas intenções deles.
Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nós já estamos encaminhando para o horário final. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O professor Gil entende bem disso e sabe muito bem, ele teria... Mas é que nós, dirigentes, às vezes nem podemos falar direito. Bom, gente, pode falar. Mas... se ninguém quer perguntar, eu gostaria que o Gil e o Edson... Bom, primeiro agradecer e pedir que vocês façam suas considerações finais, né, que logo após nós vamos ter uma oficina de drinks, né, que vai ensinar a fazer os drinks, mas você pode ficar à vontade, Edson, se você quiser participar para aprender aí como é que faz uma pinguinha boa, né? Você pode assistir, senão você pode sair, se tiver outro compromisso. Tá bom? Eu já vou trazer uma pinguinha aqui para tomar junto. Né? Mesmo que eu não saiba fazer exatamente uma pinguinha, um licorzinho, eu trago para tomar junto. Né? Então, eu queria que vocês fizessem as considerações, mas antes disso eu quero agradecer, foi excelente, embora a gente saiba que vai ter uma missão árdua pela frente, né? Mais árdua ainda do que os outros anos. Sempre foi ardido, mas esse vai arder mais. Então, muito obrigada a vocês todos e se quiser assistir depois, a Adriana está por aí. Bem observado, Matilde. Eu agradeço e parabenizo vocês, porque é bastante coragem fazer reuniões virtuais nessa pandemia. E pode até causar um pouco, às vezes, de frustração, porque o pessoal não vem. Mas não vem por causa da própria situação. E eu estou vendo, a política, para mim, é a mesma coisa, é uma pandemia desgraçada. Nós não sei como é que a gente vai... Nós temos que achar um caminho, porque o país é grande demais, o povo é muito bom, mas nós precisamos ter um congresso um pouco mais consentâneo com a própria sociedade depois das eleições. Porque na campanha tudo se resolve. Mas nós não temos fórmulas ainda de compromissão parlamentar, o candidato, né? Eu tenho um candidato aqui, mora pertinho aqui do Mozap, a 300 metros é o apartamento dele. Ele sempre foi a nosso favor, mas na hora H nem nos recebia. Bom, eu gostaria de... Não, eu Tá falando ainda? Hein? Oi. Desculpa. Não, eu para terminar, eu quero deixar um abraço para vocês todos e me inspirar nas ações das entidades de vocês. Eu continuo sempre fiel e me inspirando nas entidades de vocês, para nós poder continuar aqui no nosso trabalho, que não é muito fácil, mas porque aquela ideia que a gente tem é utópica por enquanto. Mas eu sempre acho que a utopia, ela mesmo sendo utópica, ela impulsiona. Se a pessoa, de repente, abre a consciência, é mesmo. Eu não estou fazendo a minha parte. Então, agora, a partir de agora, mesmo sendo utópico, vamos entrar dentro do carrinho e ajudar. Então, porque nós temos que ter, nós temos que ter congresso consentâneo com a sociedade, nós temos que ter governo que seja governo, com letra maiúscula, né? E nós temos que ter judiciário também ativo e proativo, enfim, que cada um cumpra o seu papel dentro da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, porque ela ainda está valendo e valendo muito, eu acho. Então, um abraço para vocês todos, parabéns para fazer esse tipo de... Oxalá outras entidades comecem a fazer isso também. Quer dizer, eu sei que tem muitas entidades trabalhando muito, mas quanto mais nós trabalharmos, porque o muito que nós estamos trabalhando ainda está fazendo falta, né? Nós trabalhamos muito, mas esse muito ainda não é suficiente. Temos que trazer mais força, agregar mais gente, os aposentados e pensionistas terem a sua dignidade realmente vivenciada
e reconhecido também por todo mundo. Então, eu acho que alguma coisa a gente consegue fazer. Mas é assim, agora, se continuar como está, nós vamos ter outras reformas contra nós, nós vamos ter outro Congresso que também não nos atenderá, e assim vai. E outro governo que vai atender o que está atendendo hoje, que é o capital, que é os rentistas e etc. Então, um abraço bem grande para vocês, agradeço muito porque eu aprendi muito. E, Gil, essa tua exposição fantástica, fantástica. Oxalá, se o Fantástico usasse uma matéria dessas, seria também de uma grandeza extraordinária, né? E manda isso para nós aqui no WhatsApp, que eu mando para todas as entidades. Eu sei que são dados, você colheu já também alguma coisa de outras entidades, mas vindo de quem vem é sempre muito importante. E aí eu tenho uma satisfação muito grande e repasso a todo mundo. Quem gostar, goste, e eu sei que tem muita gente que gosta. Quem não gostar, vai refletir. Edson, muito obrigada, viu? Acho que Foi um prazer muito grande estar com você. Você sempre é muito importante nas nossas palestras, nos nossos eventos. Eu quero mais uma vez te agradecer por isso, tá bom? Muito obrigada mesmo. Sucesso e vamos em firme. E vamos tomar injeção, gente. O meu é amanhã. Ô, Vânia, você queria falar, Vânia? Na verdade, eu queria agradecer que finalmente eu consegui acessar, né, quase no final da palestra do Edson, mas foi muito, às vezes eu me sinto muito desligada. Eu sim, me sinto falta da nossa... Por mais que a gente esteja no meio de uma pandemia, que eu não acredito que esteja no fim, mas pelo menos no meio já estamos, eu queria agradecer a Matilde, principalmente, porque ela não me deixa ficar, ela sempre se comunica comigo. Sempre incomodo. Não me sinto tão abandonada. Agora mesmo eu falei para ela, Matilde, eu estou abandonada, estou me sentindo abandonada, morando numa cidade linda, maravilhosa, como Natal. Porém, a gente fica meio frustrada, né? Quando não consegue acessar um link, está faltando não sei o quê, sempre vem com erro. E até que a Matilde conseguiu, me enxertou no Zoom, e eu, graças a Deus, participei, gostei muito e quero agradecer a participação de vocês junto ao meu acesso com vocês. Obrigada e um abraço a todos. Obrigada a você, Vânia. Gil, por favor. Eu? Suas considerações finais. Eu já falei muito, Matilde. Primeiro, agradecer a todo mundo. Foi muito legal que vocês tenham... lamentar um pouco essa coisa. Depois, Matilde, a gente precisa conversar para entender direito o que está acontecendo. Eu acho que é a plataforma, mas depois a gente conversa. Eu acho que a gente podia ficar um pouquinho depois para conversar, porque é uma pena que as pessoas não tenham, como você disse, não tenham conseguido acessar. Mas o recado que eu queria reforçar mais nesse finalzinho é um só. Que é assim, ou a gente vai ter unidade e capacidade de mobilização nesse momento, independentemente das nossas diferenças. Porque aí, Edson, eu concordo plenamente com você. Você, numa associação plural de aposentados, que tem pessoas que pensam da maneira mais diferente, né? Tem gente que pensa muita coisa, às vezes contraditórias. E nós aqui no nosso sindicato, que na Fiscar e mesmo no Braifes, que é uma federação com muitos sindicatos, nós temos dezenas de milhares de colegas que nem todos pensam igual, e é bom que não pensem igual. Porque quando todos pensarem igual, a gente tem que achar esquisito. Na democracia, as pessoas não pensam todas iguais. Então, o que
na minha opinião, é super importante nesse momento, é que a gente consiga, na nossa diversidade enorme de avaliações, e respeitar os pontos de vista todos, que todo mundo tem, seja extrema-esquerda, seja, enfim, outros, os mais variados, que a gente consiga compreender que este modelo que está em curso não nos serve. Não nos serve. Não nos serve coletivamente para quase ninguém. Serve uma minoria insignificante, que é aquela que eu mostrei. É aquela do R$500 bilhão. Seguramente nenhum de nós teve, nem jamais sonhará ter nem R$500 bilhão, nem R$500 bilhão, nem nada desses números enormes. Então, não nos serve. Se a gente conseguir entender que nessa diversidade toda nós temos que ter uma luta comum, que é a luta para não deixar que essa reforma administrativa seja aprovada, porque ela vai comprometer o futuro do país. Vai comprometer porque ela muda a estrutura da Constituição Federal e essa mudança dificilmente vai ser revertida. Pode ser revertida? Pode, né? Edson, pode. Se as pessoas tiverem tempo para escolher um outro Congresso, pode ser revertido. Mas é muito difícil, porque às vezes as pessoas não têm acesso à informação. Nem todo mundo tem acesso às informações todas que nós aqui, nessa nossa pequena reunião, temos. Então, as pessoas não sabem. É difícil as pessoas elegerem alguém que, de fato, defenda os interesses deles. Elas, às vezes, estão enganadas. Não é porque sejam burros ou sejam isso, só aquelas, às vezes, elas vão estar enganadas. Então, se a gente permitir que essa reforma administrativa seja aprovada, nós vamos ter uma situação extremamente prejudicial a todos os trabalhadores, porque não vão ser afetados só nós, servidores. Vão ser afetadas as pessoas que usam serviços públicos. Aquele sujeito que precisa de um serviço público de qualidade na saúde, na educação, em todos os ramos. São essas pessoas que vão ser afetadas com o enxugamento do Estado, que vai fazer com que esses serviços sejam privatizados, sejam dominados de cima para baixo, que haja corrupção, que eu tire as pessoas que não me interessam. Como a gente sabe, gente desse governo e de outros faria e fará. Então, nós não podemos permitir isso. Então, no momento, o recado final que eu quero dar mesmo é esse. Na diversidade toda que compõe um enorme mosaico que nós todos representamos aqui, vamos nos unir contra essa reforma, vamos nos mobilizar, vamos conversar com os congressistas, vamos mesmo nessa realidade virtual, que é difícil para todos nós, lutar juntos para que ela não passe. Acho que era isso, Matilde. Muito obrigada, Gil. Foi um prazer novamente estar com você. Você sempre nos ensina muito, né? Zoila. Eu quero agradecer aqui ao GT dos aposentados, né, a professora Matilde, por ter proposto esse encontro dos aposentados, né? Agradeço ao senhor Albert, né, do Mozart, pelas contribuições que trouxe aqui, né, para os servidores aposentados e pensionistas, ao professor Gil por todos os dados da reforma administrativa, muito esclarecedores, né? E também, agora, convido todos a participarem, né, da continuidade da nossa programação aí com os drinks, né? Então, obrigada a todos. Vamos aos drinks.